O Evangelho de hoje nos apresenta duas partes. Primeiro, vai nos falar sobre o início da pregação de Jesus e depois sobre o chamado dos primeiros discípulos. A atividade pública de Jesus começa logo após a prisão de João Batista. O tirano Herodes pensava que estaria tudo resolvido com a prisão do profeta João Batista. Mal pensava ele que daria início a uma nova etapa no anúncio do reino, no anúncio do Evangelho. Porque começa então a grandiosa vida pública de Jesus. A atividade de João Batista foi apenas um preâmbulo. O tirano pode prender uma pessoa, mas jamais pode prender a verdade. Jamais pode prender o Evangelho. Jesus começa sua atividade na Galileia, lugar desprezível e insignificante. O estilo de São Marcos Evangelista é ser bem conciso, bem objetivo. Em um versículo apenas, ele dá o resuminho de toda a pregação de Jesus. O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Os gregos usavam duas palavras para se referir ao tempo. Cronos, tempo do relógio, e kairos, o tempo oportuno. No caso aqui, a palavra que aparece é kairos. É o tempo enquanto qualidade, mostrando assim que é uma mudança para melhor em todo o universo graças à pregação de Jesus. E Jesus pregava o reino de Deus. Após a pregação de Jesus, o conteúdo vai ser o anúncio do Cristo ressuscitado, na sua salvação, do mistério pascal, que vai dar origem ao querigma. Mas aqui Jesus ainda não ressuscitou naturalmente, então se prega o reino de Deus. Para entendermos o reino de Deus de maneira bem simples, basta você comparar no que o povo entendia sobre o reino de Deus. É o reino associado ao triunfalismo, à glória de Davi e de Salomão. E Jesus anuncia o oposto disso, o reino espiritual, um reino que leva a pessoa a ser melhor. E ele então vai dizer assim, convertei-vos e crede no Evangelho. Aqui o termo usado para conversão no grego é metanoia, mudança de mentalidade. Há um contraste aqui entre a pregação de João Batista. João Batista pregava a conversão, mas a conversão do pecado. Jesus prega a conversão para crer no Evangelho, na boa notícia da salvação. Agora começa então a narrativa do chamado dos primeiros discípulos. Nós vimos que em Lucas esse chamado está associado a um milagre, a pesca abundante. Vimos que em João esse chamado está associado ao testemunho do profeta. E aqui é associado ao convite do mestre. Segue-me. Aqui ele cita Simão e André conjuntamente, sendo os primeiros a ser chamados. E ele chama ao seguimento e diz que vai fazer pescadores de homens. É bom lembrar que no grego, pescar aqui não se trata de pescar peixe, mas é o verbo usado para trazer à luz. Sabemos que o peixe vive na água, se ele sai fora da água, ele morre. Os homens é diferente. O mar, você sabe que aqui aparece a palavra mar da Galileia, que nós sabemos que não se trata de mar, mas está associado ao lugar demoníaco, lugar onde mora o mal. Então, Jesus chama esses discípulos para pescar homens no sentido de tirar eles da morte, de tirar eles das trevas e trazer para a luz. Os outros dois a serem chamados, um pouco mais adiante, é Tiago e João. Aqui aparece eles consertando a rede. E aqui dá para ver que simbolicamente a rede significa algo, ela está rasgada. Algo que não funciona mais. Significa a lei judaica, que já cumpriu sua função, agora ela está
rasgada e não adianta consertar. É preciso algo novo. Então Jesus Cristo chama eles deixam esta rede e passam a acompanhar Jesus. Amém.